continuando o caminho pela álgebra, né, professor Maurício? Mas a gente está já na reta final mesmo, né? A nossa aula 47 já, olha. 47 para 54. Isso, sem falar que 2 já são de avaliações, né? Revisão. Então a gente, assim, a professora Lu já veio até quase pronta para a formatura, né? Do terceirão hoje. Olha aí, né? Então o terceirão esse ano vai fazer uma formatura mais... Fazer o quê, né? Vai fazer uma formatura mais pessoal, assim, né? Você sabe que você formou, que você concluiu. Faça aí uma confraternização dentro de casa aí com seus pais, com seus irmãos, né? E comemore esse momento que com certeza foi foram 3 anos, né? De ensino médio aí pela mediação tecnológica, de muita luta, de muito aprendizado, né? Tudo vale a pena, gente, independente, né, da maneira como se é comemorado, o importante é a vitória, né, professor Manuel? Não, mas ainda vai demorar a formatura dele. Né? Matemática, porque a gente já pensa que está acabando o ano. Está acabando matemática. Mas vamos lá, vamos fazer uma formatura só de matemática? Vamos. Abrir uma sala no Meet e formar só matemática. Verdade, né, a gente está na esperança de dias melhores, né, vamos ver até o final do ano, quem sabe. Deus nos abençoe aí, que tudo melhore e vocês tenham uma formatura aí do jeito que vocês sonharam, do jeito que vocês merecem, né? Vamos ver, vamos esperar. Então vamos lá, se liga na telinha, aula 47.1. Oi, professora Aldelina, tudo bom? Vamos lá então, e na aula de hoje a gente continua as equações algébricas. Só que agora na sua segunda parte. E aí, olha só, nessa segunda parte nós vamos trabalhar com a decomposição em fatores de primeiro grau e a multiplicidade. Na última aula, nós calculamos a parte das raízes usando o Ruffini, lembram? Agora nós vamos trabalhar o quê? Com a decomposição. Para quem não lembra, decomposição é o mesmo que fatoração, tá? Nós vamos fazer a fatoração da equação. Beleza. Muito bem. E a nossa habilidade da aula de hoje continua a mesma da anterior, porque a gente vai completando ela aos poucos, né? Isso. Resolver equações algébricas. Já começamos resolvendo, né, usando o Ruffini, utilizando o teorema fundamental da álgebra, o TFA, e calculando raízes múltiplas e número de raízes. Compreender raízes racionais e raízes complexas. Muito bem, então totalizando essa habilidade vai ser ao final das partes aí das aulas de equações algébricas, tá? E é claro que o nosso mágico tira da cartola a parte 2 de equações algébricas. Vamos lá então, começando o nosso primeiro assunto da aula de hoje, decomposição em fatores do primeiro grau. E aí? É a pior parte para alguns lá no 8º ano. Eu não estou falando terceiro, o terceirão já está afiado. Mas lá no 8º ano, misericórdia, quando passava lá fatoração, aí tinha fator comum, aí vinha agrupamento, aí vinha lá, tinha outra, agrupamento de fatores, né, iguais. Cara, era tanta coisa, aí depois eu tinha que fatorar trinômio quadrado perfeito. Ixi. Tinha que fatorar. Nossa Senhora! Aí fazer o processo inverso dos produtos notáveis, né? Então dá muito trabalho mesmo. Mas aqui a gente vai ensinar aí uns métodos, uns caminhos mais tranquilos, né? E a gente sabe que terceirão precisa de dicas e macetes para solucionar as coisas de maneira mais tranquila, mais rápida e mais fácil, tá? Por quê? Porque no Enem a gente tem um tempo cronometrado. Lá vem os professores falando de Enem, né? Começou falando de Enem, vai terminar falando de Enem. Se bem que nós começamos mesmo, né? Comecinho lá já falava de Enem, demos dica tal de como fazer uma questão por dia, vocês já estão fazendo, né? Mas e aí ela fala assim, vamos ensinar um método mais fácil. E alguns pensaram, por que não ensinaram isso lá no 8º ano? Verdade. Vai ver que a maturidade educacional não permitia, né? Senão, assim, o terceiro ano, né, já está num outro patamar, né, vamos dizer assim. Então, já pode buscar outros recursos, tá bom? Então, vamos lá, olha lá, vamos aprender direitinho agora essa parte de decomposição em fatores de primeiro grau. Vamos estudar mais polinômios. Ah, não, que desespero! Olha aqui, galera, vem aqui. Gente, não fica com essa cara desesperado, né? Se você já entendeu os polinômios, beleza. Se você não entendeu, ainda dá tempo.
Volta lá, assiste as aulas novamente, né? Fica tranquilo e aí sim pega aí o fio da meada que você chega longe, chega junto com os demais. Quando avisa vai ter prova surpresa, né? Chega prova surpresa aí o menino. Ai, não pode não. Sem desespero, o aluno da mediação tecnológica não precisa disso, né? Então vamos à frente, vamos lá. Aí, gente, não é tão ruim assim, né? Ai, por favor, né, gente? Olha lá. Não é tão ruim, vamos combinar, né? A gente trabalhou nos polinômios, a raiz do polinômio. Já falamos da raiz. Né? A gente fez operações com polinômios, né? E a gente viu depois, já nas equações algébricas, que tendo uma raiz da equação, a gente pode voltar nos polinômios, né? Usar o nosso velho e conhecido amigo Ruffini e reduzir o grau, né, dessa equação. Olha só, era polinômio, virou equação. Pegamos uma regra do polinômio para reduzir a equação. Isso. E aí ficou mais legal porque nos polinômios a gente viu as operações, a gente viu que adição, subtração e multiplicação, tranquilo, né? Na divisão a gente deu dois métodos, o da chave, que a gente ouviu murmúrios aí que eles acharam mais complicado, mas aí a gente veio com o Ruffini, né? E o Ruffini deu aquela tranquilizada, porque depois de pegar a prática ali, ele é um dispositivo prático, né? O nome já diz, resolva pelo dispositivo prático. Então, para isso, a gente já sabe fácil. Que na hora da prova, né, não vai especificar não, né? Deixa eles usar o método que eles quiserem. Vamos pensar. Aqui é generoso, né, Dona Generosa e seu bondoso, então acho que dá tudo certo. Vamos lá então, continuando a aula de hoje. E aí? Usando o teorema fundamental da álgebra, é possível decompor um polinômio em um produto de fatores de primeiro grau. Então, nós temos lá o polinômio px, não é? E nós fizemos a decomposição desse polinômio px em vários fatores. E todos esses fatores eram fatores do primeiro grau, ou seja, tinham expoente 1. Ou seja, né, toda equação polinomial de grau n tem exatamente n raízes, né? Reais ou não, foi o que a gente já vem falando, né? Tudo isso é para dizer que a de primeiro grau tem uma raiz, a de segundo grau tem duas raízes, sejam reais iguais, reais diferentes. No caso, né, até duas. Até duas, né? E aí, você tem a de terceiro grau. Então, até 3 raízes. Isso mesmo. Então, n grau, n raízes. É isso que está dizendo aqui, tá bom? Isso cai no Enem, tá, senhores? E aí, ficamos assim, ó. Decomposição de um polinômio em fatores de primeiro grau. Ai, gente, é muito fácil e prático. Não fique com essa carinha de desesperado. Você vai tirar de letra. Então, vamos embora. E é de letra mesmo, né? De letra e com letra. É álgebra, né? De letra por letra. Vamos analisar dois casos. Primeiro, o polinômio é do segundo grau. Se ele, então já começa aí nas suas anotações. No seu post-it, nós temos a análise de dois casos para fazer isso que ele falou na tela anterior, decompor, né, um polinômio em fatores do primeiro grau. Vamos analisar dois casos. Primeiro caso do segundo grau. Então, vamos tirar de letra, tá lá. Ó. A equação do segundo grau, ela admite até duas raízes, né? A raiz 1 e a raiz 2. Pode ser decomposto em fatores do primeiro grau da seguinte forma. Nós vamos escrever isso aí em forma do segundo grau. Olha lá, muito simples. Vai ficar um fator A em evidência, tá? E nós vamos ter ali, ó, o produto entre x menos a raiz 1 e o outro produto, x menos a raiz 2. Então nós temos dois fatores, olha lá, do primeiro grau. Então para decompor a gente usa as raízes aqui? Isso. Só que com sinal contrário, né? Olha aí, as raízes com sinal contrário. Esse A é o próprio A do meu coeficiente aqui. Só que como na maioria das vezes a gente trabalha com A1, né? Porque a gente fica com x² mais 2x, parará. Geralmente aqui, não é uma regra, nós temos equações que o A não é diferente de 1, mas geralmente é 1. Então a gente acaba ficando só com essa partezinha aqui, né? Porque 1 é elemento neutro na multiplicação, ele vai multiplicar por todo mundo, vai ficar todo mundo do mesmo jeito, tá certo? Beleza.
E aí é claro que a gente começa a exemplificar. Vamos ver. Decompor o polinômio px igual a x² menos 4. E aí o passo começa encontrando as raízes, né? Vamos ver. E quais são as raízes? Essa aí tá fácil, Tá fácil, né? Porque pra gente fazer raízes, ou a gente iguala a zero, né? Pra fazer, se ela for incompleta, que é o caso aqui, né? Incompleta por quê? Porque o A é 1, o A é 1, quem é o B? 0. 0, quem é o C? Menos 4. Ah, tá. Então tá faltando um B? Então ela é incompleta, né? Ou a gente também faz soma e produto, no caso daquela completinha que a gente gosta de trabalhar com soma e produto. Aqui a gente vai resolver a equação porque tá mais fácil, né? E aí aqui eles perguntam, professor, mas dá para fazer soma e produto também? Dá, lá, a soma tem que ser 0 e o produto tem que ser menos 4. Ah, sim, com certeza. Também dá. Nas incompletas também funciona o método da soma e produto, né? Vamos lá. Extraindo a potência, a gente tira a raiz, né? Raiz quadrada. Mais ou menos raiz quadrada de 4, mais ou menos 2. Então a gente tem duas raízes. 2 e menos 2. 2 positivo. 2 negativo. 2 negativo. E agora? Logo, vamos montar a nossa decomposição? Vamos lá. A gente já sabe que o nosso A é 1, né? Então, gente, 1 multiplicado por tudo vai ficar ele mesmo, né? E aí? X menos 2 e x mais 2. Se você fizer o chuveirinho aqui, né? Deixa eu limpar um pouquinho. Se você fizer o chuveirinho aqui, você vai voltar na sua equação original. Certinho? Certinho. Muito bem. E aí? Aí o seguinte, ó, aí eles falam, legal, né? Uma deu menos 2 e a outra deu mais 2, só que aqui, na verdade, estão invertidas, tá? Isso. Essa é a positiva e essa é a negativa. Por que, professores? Porque, voltamos aqui na nossa... Aqui, ó, porque é um sinal oposto, né? Com sinal contrário, tá certo? Beleza, então? Beleza. Exemplo 1 ficou claro? Nós já estamos decompondo em fatores, né, do primeiro grau. Por quê? Porque aqui a gente tem um polinômio de grau 1. Isso. Né? Ficou claro como um dia nublado. Claríssimo. Beleza. Tranquilo, né? Vamos mais um exemplo? Vamos lá? Vamos. Exemplo 2. Agora já não é mais uma equação incompleta, né? Não é mais um polinômio incompleto. Olha lá, ó. Fatorar o polinômio x² menos 7x mais 10. Primeiro passo? Encontrar as raízes. Vamos encontrar as raízes então, né? E aí? Soma e produto, Soma delta. Soma e produto, delta. E aí, o que vocês acham? Soma e produto, escolhe, né? Você escolhe. Quem quiser fazer b² menos 4ac. Quer usar delta, quer usar Bhaskara, fica à vontade. A gente gosta de usar o soma e produto porque é um sistema prático, né? Isso. Vamos lá. A soma tem que dar 7 e o produto 10. Eu acho que eu já sei qual é. O produto 10, eu gosto de começar pelo produto, né? O produto 10 pode ser 1 vezes 10? Pode. Mas 1 mais 10 não dá 7. Não. E aí, se for 2 vezes 5? 2 vezes 5 dá 10 também. E 2 mais 5? 7. Então beleza, fechou. Então as minhas raízes são 2 e 5. 2 e 5, né? Vamos montar agora a nossa decomposição. Olha aí, a gente já sabe que o nosso A é 1, né? Então aqui ficaria 1, não vai alterar o resultado, né? Beleza. E aí, a gente coloca menos 2 e menos 5, né? Sinal oposto. Tranquilo, né? O que vocês estão achando? Facinho. Então, olha, nós estamos no primeiro caso, tá? Olha aqui, vamos aqui para o slide. No primeiro caso, a gente tem quando a equação ela é do segundo grau, né? Temos um polinômio ali do segundo grau. O que a gente vai fazer? Encontrar as raízes, né? E a gente já sabe que vai jogar elas lá na resposta da decomposição com sinal contrário, tá bom? Beleza. E aí, o segundo caso, o que será? Eles já ficam com medo, né? Calma coração. Eu vou só falar sobre soma e produto aqui, né, porque a gente usou muito e é bem utilizado. Vamos ver. No produto, você viu lá, né, para dar 10. De números inteiros, nós temos 4 possibilidades, não é? Para dar 10, nós temos 4 possibilidades. Menos 1 e menos 10, 1 e 10. Menos 2 e menos 5,
2 e 5. Não tem outro produto inteiro que dá 10. Isso, né? aqui no produto Inteiro. você vai testando, né? Ó, vai testando, que nem E o aí professor ficou falou aí. bem limitado, né? 4 opções. Mas que dá 7, para somar 7 positivos, só tem uma, Só que é tem 2 uma. e 5. Pois é. Olha aí. Primeiro ano em ação. Ótimo, né? Encontra as raízes e das raízes você monta a sua decomposição. Beleza. Se você fizer o chuveirinho aqui, faz aí, né? Se você fizer o chuveirinho, você vai chegar naquele resultado, tá? Então é bom testar. Ah, deixa eu ver se eu tô craque nesse chuveirinho aqui, que já é a multiplicação de polinômios, né? Olha lá, faz o chuveirinho e verifica se você vai chegar no resultado inicial, tá bom? Beleza. No seu polinômio inicial. Vamos no segundo caso? Polinômio do terceiro grau. Eita, E pega. lasqueira, agora pronto. Eu vou ter que usar Ruffini para o segundo, depois achar as raízes do segundo grau. Vamos ver, o que será, né? Tá aí o polinômio do terceiro grau, ó. Ax ao cubo mais bx ao quadrado Ax mais ao... cx mais d. Ixi Maria, vamos embora ver então. Conhecendo uma das raízes de um polinômio de terceiro grau, fica mais fácil de decompor. Por quê? O que usa quando tem uma das raízes? Ó, do mesmo jeito aqui, a gente vai fazer o mesmo processo, né? Esse A é o nosso coeficiente, né? Que na maioria das vezes a gente usa 1, né? E aqui você lembra, né? Se o polinômio é de terceiro grau, quantas raízes? 3. 3 raízes. Então você vai colocar elas aqui, ó, sempre com sinal contrário. Então vai ficar x menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2 vezes x menos a raiz 3. Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Exemplo 3. Decompor em fatores do primeiro grau o polinômio px igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x. Ah, esse aqui não tem px, professor, mas é um polinômio, então é px. E aí a gente tem, vamos conversar com eles aqui um pouquinho. Tem 2 métodos, né? Se a gente fizer pelo Ruffini, dá certo? Dá, mas eu não tenho uma raiz. Aí não foi dado a raiz, ó. Para fazer pelo Ruffini, tem que ser fornecida uma raiz para começar o jogo, né? Começa a brincadeira do Ruffini. Se o exercício não fornece raiz, fica complicado. Por quê? Porque você precisa da raiz para colocar lá, né? E aí, se você não sabe nenhuma, aí como que começa, né? Mas daí já foi dado algumas dicas. 8º ano, não é? Fator comum. Existe um fator comum a todos. A gente faz o quê? Tem um fator comum a todos. Nesse caso aqui, nesse caso ali, aqui, ali. Tem hora que eu fico tonta aqui. Nesse caso aqui, a gente tem x em todos, não tem? Aí, x. Não tem x ao cubo? Todo mundo tá com x aí. quadrado e menos 2x. 2x. Então, a gente tem um x comum. Então, nós vamos fazer aquele processo de colocar em evidência, tá? Aqui, ó, colocando x em evidência. O que que é isso? É isolar ele dos demais, vamos dizer assim, né? Não quer ficar em casa, então vai ficar trancado sozinho. Vamos lá, isola ele e aí a gente faz um processo que divide, que a gente vai mostrar para vocês agora, tá bom? Bora ver. Olha lá, primeiro fato, igualamos a 0, né? E colocamos o x em evidência. Tiramos ele do meio da muvuca. Porque ele está comum em todos os termos. Todos né? têm x. Né? Dá até para escrever lá, não é x ao cubo, é x vezes x ao quadrado. Aí x ao quadrado é x vezes x. Isso mesmo. Quem é x ao quadrado? X vezes x. E por que, professores? E o 2x é o 2 vezes a gente x. tem soma na multiplicação, propriedade das potências lá do rep, na multiplicação o que que faz? Repete a base. E somos expoentes, né? Isso. E 2x é 2 vezes x. Né? Daí nós tiramos um desses x e colocamos em evidência. E no parênteses fica o que sobrar. Então se você pegar e dividir x ao cubo por x... né? Olha aí, a grosso modo é x vezes x vezes x dividido por x. Corta, vai ficar quantos x? Só 2. X ao quadrado, né? Ao quadrado. X ao quadrado. Isso aqui é uma multiplicação x ao quadrado, entendeu? Que é o que sobrou aqui.
E assim a gente vai fazer esse por esse, esse por esse, esse por esse. Dentro do parênteses vai ficar a sobra, né? Dentro do parênteses fica a sobrinha, tá bom? Colocando em evidência, fica legal porque 1x já é igual a zero. Zero, entendeu? 1x já é zero. Aí eles perguntam, mas por que, professor, que 1x é zero? Porque ó, nós temos um produto, x vezes, aí abre parênteses, x ao quadrado mais x menos 2. Só existe uma maneira de eu multiplicar dois números e a resposta ser zero. É que um desses números seja zero. Então, ou x é zero, ou x ao quadrado mais x menos 2 é zero. Né? Beleza. Tranquilo. Se a gente já sabe que 1x é zero, beleza. Agora as outras raízes a gente vai tirar de uma equação de segundo grau, que a gente já sabe bem, né? Que a gente já resolveu várias vezes aí, fica fácil. O nosso problema, não é problema, mas a nossa questão aqui, o x da questão, é encontrar quando ela é ao cubo, né? Porque ao quadrado a gente já sabe. Então vamos ver, continuando aqui. Decompor em fatores do primeiro grau já foi feito, não foi, Olão? Isso, agora não, vamos fazer ainda, né? Vamos decompor. Achar as raízes. Isso, vamos achar as raízes do segundo momento, né? Isso. A gente já sabe que 1 é zero. Aí faltam as outras agora. Dois. Isso, vamos lá. Some produto? Some produto, né? Mais fácil. Somando tem que dar o valor oposto daqui, menos 1. E multiplicando tem que dar o valor de C, menos 2. Então, se deu negativo no produto, quer dizer que um é positivo e o outro é negativo. Na soma, a resposta é negativa. Isso significa que, na multiplicação, o fator maior vai ser negativo. Isso mesmo. Então, vamos ver. Eu acho que... Vamos lá. Para dar dar 2, só se for primo, né? Para dar 2, 1 vezes ele mesmo, né? 1 vezes 2. 1 vezes 2 dá 2? Dá. Mas tem que ser negativo. Então 1 maior, vezes menos 2. Ó, porque a hora que eu fizer aqui, também vai dar negativo, né? Isso. Olha lá, devo 2 e tem 1 para pagar, lá vem eu dever, né? Devendo de novo. Tá certo? Então a gente encontrou agora 3 raízes, não foi? Uma 0, que a gente encontrou ali no slide anterior. A outra é 1. A outra é 1. E a outra é? Menos 2. Menos 2, né? Olha que legal. Logo, a gente vai fazer essa multiplicação, né? Então, para decompor esse polinômio em fatores do primeiro grau, olha lá, a gente vai ficar com x. Opa! X vezes x menos 1 vezes x mais 2. Aqui seria x mais 0, né? Menos 0, né? X menos 0 vezes x menos 1 vezes x mais 2. Essa parte aqui não precisa, né? Mais 0 menos 0 não vai fazer diferença. Então, a gente tira essa partezinha aqui e deixa só o x. Meu Deus, lá no 8º ano parecia ser tão difícil. Pois é que às vezes lá no 8º ano eles não sabiam encontrar as raízes, né? Isso. Esse é o detalhe. Aí vai agora... só no bruto mesmo, né? Só no braçal, no muque, né? Olha aí. Beleza, então o negócio é, encontre as raízes. Uma vez que encontrou as raízes, você vai conseguir formar o seu polinômio aí de grau 1, né? O seu produto de polinômios de grau 1 e chegar nessa decomposição. Vamos no exemplo 4? Exemplo 4. Vamos lá, pergunta. Decompor em fatores do primeiro grau o polinômio px igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Então eu já sei que a primeira coisa é encontrar as raízes, né? Então, encontrar as raízes. Beleza. Se eu quero encontrar as raízes, essa aqui tá fácil, né? Porque ele é de segundo grau, né? Vamos fazer soma e produto? Bora. Soma e produto. 2 números que somando tem que dar o sinal contrário do B. Menos 5. Menos 5. 2 números que multiplicando tem que dar o C. 6. Pensa. Olha só, o produto deu positivo. Só que a soma dá negativa. Problema, hein? Para o produto ser positivo, os 2 números têm que ser ou positivos ou negativos.
Ó, de cara no produto, para dar 6, 2 vezes 3, né? Uhum. 2 vezes 3 dá 6. Aí vem só o detalhe, não é? Ou são positivos 2, ou são negativos. Isso, só que para dar resultado negativo na soma, aqui os dois tem que ser negativo. Então, as minhas raízes é menos 2 e menos 3, né? Legal, olha aí. Professora, eu prefiro fazer pelo delta, tem problema? Não. Não, só vai demorar mais um pouquinho, né? Vamos lá agora então dar a resposta? Então Bora. A gente tem x ao quadrado mais 5x mais 6 vai ser igual. Nosso a é 1, né? Então a gente só vai fazer aqui x menos a raiz de 1, x menos a raiz do outro, né? Quem é a raiz de 1? Menos 2. Menos 2. E quem é a raiz do outro? Menos 3. Menos 3. Então, a nossa resposta final vai ficar x mais 2, né? Vezes x mais 3. Por que eu coloquei aí assim? Para vocês verem o porquê que a gente diz que tem que ser com sinal contrário, né? Contrário, tá? Se você aplicar o chuveirinho aqui, você vai voltar lá no começo, tá? Beleza. Então, agora você aprende a fazer fatoração de um jeito mais fácil, usando somente as raízes. Muito bem. Tranquilo, tranquilo, né? Até aí tudo bem, olha aí. A gente não tá sofrendo, né? Por quê? Porque o que acontece é que você vai praticar e isso você já vinha fazendo. Aí eu pensei que você ia falar, o que acontece aqui, fica aqui. O que acontece aqui fica entre nós, não, tá no YouTube, não adianta, né, professor Maurício? Tá pro mundo inteiro. E aí o que acontece? Você já vem fazendo isso, né? Encontrando raízes, a gente vem já de longa data. Então agora é só uma maneira de representar. A decomposição, ela é uma fatoração, né? E é só uma maneira de representar. Desde que sai do 7º ano, né? Quando está terminando o 7º ano, ele começa a ver o X da questão. E a partir dali, meu querido, o seu trabalho na matemática, a sua dificuldade sempre é descobrir o valor de X, trabalhar com o valor de X, mexer com o valor de X, separa o valor de X, traz o valor de X e é um mexe E esse X da questão, porque a letra que é mais utilizada é o X, mas a gente pode usar outras, né? E agora? Multiplicidade da raiz. Meu Deus. Vai ficar mais difícil. Não, pera, calma. Para tudo. Quer dizer que além de eu ter que fatorar o polinômio, eu ter que decompor polinômios, eu ter que usar Ruffini, eu ter que usar teorema fundamental da álgebra, encontrar a raiz. Agora ainda tem negócio da tal de multiplicidade das raízes. Meu Deus, o negócio vai ficar múltiplo ainda? Não, galera, tá muito simples, tá? Eu já fico preocupado porque quando falo em múltiplos, né, aumenta, né? Múltiplos de 2, são todos maiores que 2. Não, e assim, para ser bem legal, assim, para eles não se assustarem, eu já vou dizer o que é já de cara aqui. Vamos já dizer. Multiplicidade da raiz é a quantidade de vezes que ela aparece, né? Porque vocês veem, né? Lá na equação de segundo grau, às vezes a gente tem a raiz dupla, né? Raízes reais iguais, né? Então, raiz 2, raiz 2, as duas positivas. E se a gente parasse aqui agora e perguntasse para eles quando isso acontece na equação do segundo grau? Será que eles saberiam responder? Quando, né? Em que situação que o delta... Tem lá um delta, não é? Aí quando o delta é alguma coisa, tem raízes múltiplas. Agora ficou fácil. Então tá, ó. Fica tranquilo, relaxa o coração, dá aquela descontraída aí, porque esse assunto é tranquilo. Multiplicidade da raiz é só verificar quantas vezes ela aparece e a gente vai ensinar vocês. Vamos ver. As raízes de uma equação algébrica podem ser todas distintas ou não. Pode ser todas diferentes, nem sempre, né? Isso. O número de vezes que uma mesma raiz aparece indica a sua multiplicidade. E é aí que tá o negócio. É muito fácil de identificar. Quer ver? Facinho. Bora ver? Vamos. Na equação x menos 3 ao quadrado vezes x mais 2 ao cubo vezes x menos 1 igual a 0, nós vamos notar que x menos 3 ao quadrado é o mesmo que x menos 3 vezes x menos 3. Beleza. X mais 2 ao cubo é o mesmo que x mais 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2. E x menos 1 elevado a 1 só é x menos 1.
Então, o 3 aparece... Espera aí, vamos voltar aqui que tá, né? O 3 aparece duas vezes, tá? Então, o 3 é raiz de dupla. Multiplicidade dupla. Dupla, né? O 3 aparece 2 vezes. Então, ele é de multiplicidade 2, ou seja, uma raiz dupla, tá? Então, a gente pode dizer de duas formas, tá? Ou a gente diz que é raiz dupla, ou a gente diz que tem multiplicidade 2. Agora vamos ver o outro, né? O outro ali, ó. O 2. Agora já estamos falando do 2 aqui, ó. O 2 aparece 3 vezes. O 2 aparece quantas vezes? 3. 3 vezes. Ou ele é uma raiz tripla, ou ele é de multiplicidade 3. Agora vamos ver outro, né? E o 1? O 1 aparece só uma vez. Ah, o 1 aparece uma vez só. Ou seja, ele é raiz simples ou raiz única, podemos dizer, de multiplicidade 1, né? Só aparece uma vez. Ah, professores, mas lá tá menos 1. Lembra que é com sinal contrário. Ah, mas lá tava menos 2? Não, então a gente tem que ir para o sinal contrário, né? Aqui ela já está montada na decomposição, tá bom? Aí para ficar bem fácil essa compreensão, tá? Você vai fazer a raiz, olha lá, x mais 2 igual a 0. Aí você vê a raiz. Quem é a raiz de x mais 2 igual a 0? Menos 2. Menos 2. Então, a raiz é o menos 2. Nós colocamos ali o 2 aparece, né? Mas a raiz é menos 2. Isso, então aqui é menos 2, tá? Isso, menos 2 é raiz tripla. O 3 é positivo, tá certo, né? 3 aparece quantas vezes? 2. 2 vezes. Mas o 2 é raiz, é menos 2, tá? Aham. Tá bom? Menos 2. Pronto. Beleza! Então isso é identificar a multiplicidade. Ou dizer se é simples, se é dupla ou se é tripla. Vamos ver? Se uma raiz for única, raiz simples ou de multiplicidade 1. Se duas raízes forem iguais, se nós tivermos duas raízes iguais, por exemplo, lá numa equação do segundo grau, delta igual a 0, nós temos duas raízes iguais ou uma única raiz, não é? Nesse caso, nós temos uma raiz dupla ou de multiplicidade 2. E se tiver 3 raízes? Se 3 forem iguais? Raiz tripla ou de multiplicidade 3. Então, no assunto da multiplicidade, esse slide é o mais importante, tá? Coração. Ah, é o coração do assunto, então anota aí, gente. Raiz única é chamada de simples. Raiz dupla é aquela que são duas iguais e raiz tripla, 3 iguais, tá bom? Beleza. E é claro que nós temos mais exemplos, né? Vamos lá? Vamos lá. Na equação x mais 3 ao quadrado vezes x menos 1 ao cubo vezes x mais 2 igual a 0. Quais são as multiplicidades de suas raízes? Primeiro vamos identificar as raízes, né? Vamos lá. Uma raiz 1, vamos dizer. Sempre sinal contrário, então? Menos 3. A raiz 2, sinal contrário, então? Mais 1. E a raiz 3, sinal contrário, então? Menos 2. Agora vamos observar os expoentes. Nesse caso aqui, raiz? Dupla, né? Dupla ou... Multiplicidade. Vou dar uma abreviada aqui. Multiplicidade 2. Agora aqui a raiz 1. 3 vezes. Ah, 3 vezes. Então a raiz tripla ou... Multiplicidade 3. E aqui não tem nada, mas é 1, né? Então ela é uma raiz? Simples, né? Ou multiplicidade 1. Beleza? Então olha aí, tranquilo, bem facinho, só identificar as multiplicidades da raiz e verificar quantas vezes isso aparece. Aí agora eles até relaxaram, né? Mamão com açúcar. Graças a Deus. Pensei que era mais difícil. Outro exemplo. Vamos lá, que aqui o negócio é praticar, vamos ver? Determine uma equação polinomial do terceiro grau com solução menos 1 e 2, em que menos 1 é raiz de multiplicidade 2. Ah, meu Jesus. Então ele já disse que a solução é aquela ali, né? Tem menos 1 e tem 2 de solução, mas esse menos 1 aparece 2 vezes, né? Isso. Então o que a gente vai fazer?
x mais 1, né, ao quadrado, porque ele aparece duas vezes. Isso. E aqui a gente vai multiplicar com quem? Com x menos 2. Menos 2. Por que, professores? Gente, sinal contrário, tá? Sempre sinal contrário. Então, o contrário de menos 1, mais 1. Contrário de 2, menos 2. Vamos resolver agora, então? Vamos. O que seria x mais 1 ao quadrado? X mais 1 vezes x mais 1. Ah, beleza. Ainda vezes? X mais 2. Vezes x menos 2, né? Isso. Vamos primeiro aplicar o chuveirinho no nosso amigo aqui, ó. Né? Ele está querendo a equação, tá? Então, a equação polinomial, a gente vai fornecer ela fazendo esse processo. X vezes x. X ao quadrado. X ao quadrado, mais x vezes 1. X. 1 vezes x. X. E 1 vezes 1. 1 vezes x menos 2. Vamos juntar aqui? X ao quadrado, mais, a gente pode juntar aqui, né? 1x mais 1x? 2x. 2x mais 1 vezes x menos 2. E vamos aplicar um outro chuveirinho agora, né? Vamos lá? Esse com esse, esse com esse, esse com esse, né? X vezes x quadrado? X cubo. X cubo. X vezes 2x? 2x quadrado. 2x quadrado. E x vezes 1? 1x. 1x. Agora a parte de baixo aqui, esse com esse. Menos 2 vezes x quadrado? Menos 2x quadrado. Menos 2 vezes 2x? Mais menos 4x. Menos 4x. Perdão aí que eu já estou preocupada com o espaço aqui, eu já fico querendo arrumar esses x. X quadrado. Vamos lá, menos 2 vezes 2x? Menos 4x. E menos 2 vezes mais 1? Menos 2. Menos 2. Isso igual a? 0. 0, né? Ali, bem ali, ó. Ainda bem que ela afastou um pouquinho pro lado, né? Isso. Nossa. Vamos lá aqui em cima agora dar o resultado final. El gran finale. Vamos juntar os termos. Olha que legal, olha, tem mais 2x ao quadrado e menos 2x olha aí, quadrado. que bacana. Então isso aqui a gente pode eliminar, né? Já e aí, foi. o x ao cubo ele tá sozinho, mas eu posso juntar esse com esse, né? Então vamos lá fazendo o desfecho final. X ao cubo. Não teremos x ao quadrado. E agora, devo 4, mas tenho 1. Fica devendo 3. Fico devendo 3x. Termo independente, menos 2. Pronto, tá aí a nossa equação polinomial do terceiro grau. Beleza. Se você buscar resolver ela, né? Faz o Ruffini, depois resolve, você vai chegar nessas soluções. As raízes vai ser menos 1 e 2. 3 raízes aí, tá? Belezura? Belezura. Tranquilo, tranquilo? Tranquilíssimo. Então, fique esperto que assim vai cair nas atividades de sala, tá bom? Beleza? E agora, para concluir, né, vamos relembrar um pouquinho aí do nosso delta. O professor Maurício deu spoiler já deu uma dica, né? Quando o delta é positivo, maior que 0? 2 raízes reais e distintas. Diferentes, né? Quando o delta é igual a 0... 2 raízes reais iguais, ou seja, uma raiz real de multiplicidade 2. Então agora aluno do terceiro ano já fala bonito, né? Com certeza. Não, vai lá falar pro menino do nono. Não, gente, são 2 raízes reais iguais, mas que tem multiplicidade 2. Chiqueza, chiqueza. Agora, quando o delta é negativo? Nenhuma raiz real. E poderíamos até acrescentar aqui, tá? Não tem nenhuma raiz real, mas tem raízes complexas. Agora os alunos do terceiro ano estão se achando agora, Vamos chegar pro nono, né? Não, esse aqui, ó, porque aqui o negócio que para vocês não fica fácil porque são raízes complexas. Verdade. Vamos lá então, agora nos complexos a gente pode falar dessa forma aí, como o professor disse, né? Quando o delta for diferente de 0, as raízes são complexas distintas. Então aí a galera tá aí por dentro de todo o assunto na sua totalidade agora da matemática do ensino médio. Beleza, beleza? Beleza. Brincando com os números, vamos lá? Brincando com os números. E a pergunta é... Uma charadinha legal para a gente poder fechar a aula de boa. Qual é o lugar da casa que está sempre com pressa? Eu já sei de uma coisa. Não é o sofá e nem é a cama. Qual é o lugar da casa que está sempre com pressa? Já sabe? Qual é? Saíram algumas soluções aqui, né?
Galerinha da mediação terceiro ano, então a gente tá... Sempre com pressa? Sempre com pressa? Qual é o lugar da sala? Não é meu sofá, não. Não é no sofá? O sofá, o pessoal tá sempre com vontade de ficar lá, né? E aí, então, beleza até aí? A gente decompor, né? A parte de decomposição do polinômio e a multiplicidade. Então, nas atividades de sala, você vai colocar tudo isso em prática. A gente já tá de volta.